Olá, meu nome é Gustavo Fernandes e eu vou estar falando um pouquinho sobre o nosso projeto da parte de Edge que a gente está realizando durante o Global Solution desse semestre. As nossas ideias partiram da nossa pesquisa quando a gente caiu nos temas sobre aumento da temperatura global, produção de maneira compacta e por que isso é melhor para a gente, para o nosso projeto, e como a gente aumenta a produtividade com a agricultura de precisão. Tá. Começando sobre a parte do aquecimento, a gente tem a área da agricultura, que por si só libera os gases de efeito estufa, cerca de 17 a 19% dos gases de estufa que a gente libera todo ano, e os seres humanos já foram responsáveis por aumentar a temperatura do mundo em mais ou menos 1 grau, e a gente tende a aumentar isso. Isso é ruim para a área da agricultura porque conforme a gente tem um aumento da temperatura, a gente acaba desenvolvendo vários desastres ambientais que dificultam muito a produção, com relação a secas ou muita chuva. Se tiver algo que deu uma melhorada com relação a isso, foi a produção em grandes altitudes, porque aumentou um pouco a temperatura, mas de maneira geral é algo bem ruim. E o nosso projeto trabalha em cima disso com a medida de que fatores externos não vão estar influenciando no nosso projeto, porque a gente vai estar realizando uma estufa de maneira compacta. Por que de maneira compacta? Porque o nosso projeto é voltado para aquelas comunidades que têm dificuldade com alimento e dificuldade de plantação, principalmente por causa dos climas, né? O que é um grande fator. Não, se você colocar numa grande escala, a gente consegue já ver que grandes plantações têm problemas com isso, já perdem boa parte delas por causa de fatores externos, e a gente está tentando fazer da melhor maneira e mais compacta possível para a gente ter um bom controle e a gente conseguir ter a melhor produção possível, a maior produção possível dentro dessa nossa estufa que a gente está realizando agora. E aí, durante as nossas pesquisas, a gente caiu em cima de agricultura de precisão. O que é? A agricultura de precisão é a utilização de tecnologia avançada, né? Que utiliza vários setores da tecnologia, que nem geolocalização, entre outras coisas. O nosso projeto usa apenas uma parte disso, mas a gente achou importante ressaltar de onde surgiram as ideias. E a gente vai estar utilizando no nosso projeto sensores para a gente conseguir ter uma noção do que está acontecendo dentro da nossa estufa. Como você pode ver no modelo que a gente fez em 3D, a gente vai estar usando o método de vertical de plantação, porque a gente viu que é o que tem o melhor rendimento com relação à água, esse tipo de coisa, e como a gente vai ter uma estufa super controlada ali dentro, a gente achou melhor fazer da maneira mais compacta, pra gente conseguir economizar energia, que a gente ia fazer um projeto com uma pegada bem verde, por conta de todos os problemas com emissão de gás estufa e coisas do gênero. Então a gente achou importante que tivesse a maior eficiência energética possível. E dessa maneira a gente consegue ter uma produção de maior área, porque está verticalmente, em comparação com o chão, e a gente consegue ter um grande controle com isso, usando os nossos circuitos. Quais são os circuitos que a gente vai estar usando dentro desse projeto? A gente vai ter os circuitos para temperatura, luminosidade, luz do sol e umidade do solo. Essa umidade do solo a gente vai colocar dos dois extremos dessa nossa estufa, aí a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo ali dentro. A gente fez o código, pegou aqui os circuitos que a gente achou que seriam mais interessantes e as informações deles vão ser mandadas para um software separado, onde eles vão fazer a geração dos gráficos e depois a análise de dados que está lá na parte do trabalho de matemática, para a gente ver o quanto a gente está conseguindo melhorar, como diminuiu o desperdício gerado por fatores externos e como a produção no geral lá dentro está funcionando, né? A umidade, quanto a gente conseguiu produzir a mais do que a gente consideraria se fosse no chão, se a eficiência energética lá dentro está legal. E é mais ou menos isso o nosso trabalho. E aí também tem toda a parte de resfriamento, que vai ser a base de fluidos, só que é um sistema bem mais complexo do que a gente esperava inicialmente, porque a gente quer fazer com a maior eficiência energética possível por conta da pegada verde que a gente comentou lá no começo. Obrigado pela atenção.